Nós temos agora algumas perguntas que nos foram encaminhadas por pais, por meio do Instagram do IVPT, do Instituto Vida para Todos. Nós selecionamos, nós combinamos aqui algumas delas. Sem dúvida, algumas delas também já foram respondidas durante a palavra. Mas mesmo assim, nós queríamos ressaltar algumas coisas. E o primeiro grupo fala do relacionamento, Miguel, dos pais com os filhos. Como incentivar o diálogo entre pais e filhos? E tem uma pergunta bem interessante aqui, fala mãe e pai ao mesmo tempo. Provavelmente é de uma irmã que é mãe solteira, não tem o marido presente. Fala, como pesar isso na hora de orientar os filhos? Então, esse primeiro grupo de perguntas é a questão do relacionamento entre pais e filhos. Eu não vou responder sobre qual seria, digamos, a maneira, mas eu vou estabelecer o princípio do relacionamento. O princípio do relacionamento é estabelecer comunhão. Tem que ter algo em comum. Isso é muito importante. Quando se tem algo em comum, há uma ponte. Esse algo em comum é a ponte entre esses dois lados. É uma ponte que une. O que é em comum, une. Uma comum união, uma comunhão. Está certo? Então, todo o nosso relacionamento está baseado em que nós semeamos em nossos filhos, que se torna, então, algo de comum entre nós. Não adianta, se nós não temos algo em comum, não se estabelece a comunhão. Não consegue se estabelecer o vínculo, um relacionamento. Ou o relacionamento é muito formal, superficial, mas não é um relacionamento profundo. E para que haja algo em comum, nós precisamos acompanhar a vida, o viver deles. Precisamos ter experiências em comum, criar oportunidades para termos experiências em comum. Nisso, tudo isso em corpo, alma e espírito. É isso que é importante, que nós precisamos dar atenção. Porque tem algo em comum, é que se estabelece o diálogo. Eu vou dar um exemplo. Digamos que você sente-se numa mesa, né? E essa mesa está cheia de físicos nucleares, pessoal que estudou física nuclear, e eles estão conversando sobre física nuclear. Você sentado naquela mesa, você consegue bater um papo com eles? Não consegue, por quê? Porque você não tem algo em comum com eles. Agora, se você também entende física nuclear, você pode sentar e conversar. Depois, no final, falar que papo maravilhoso nós tivemos. É por isso que nós precisamos ter o convívio com os nossos filhos. E é por isso que é importante nós não terceirizarmos a educação dos nossos filhos. Nós precisamos ter experiências em comum com eles, precisamos acompanhá-los. Então, essa é a base do relacionamento e a base do diálogo. Porque não estou falando de coisa superficial, estou falando de vínculo de vida. E ainda mais, como ser pai e mãe ao mesmo tempo. Ser pai e mãe ao mesmo tempo por um lado, ter amor. Por outro lado, saber também estabelecer as regras. Tá certo? Então, nós precisamos aprender a ter esse equilíbrio. Por exemplo, Paulo em Tessalonicenses, ele fala de que ele agia como mãe e também agia como pai. Não é isso? Então, olha só como a palavra atual, a palavra profética, nos ajuda em muito sobre o nosso viver. Todas essas palavras de Tessalonicenses, a respeito desses tempos finais, que o irmão Pedro e o irmão Ezra estão falando, é para a nossa família, é para o relacionamento nosso com os nossos filhos.
Amém? Então, tem que ter algo em comum para ter, então, o diálogo. Amém. Muito bom, muito bom. Agora vamos falar um pouco sobre a correção e a disciplina. Bom, não, antes disso, Miguel, uma das perguntas foi como você fazia com seus filhos adolescentes com relação à leitura da Bíblia e oração. Aqui há 2 pontos. Leitura da Bíblia. Claro, nós o encorajávamos para que lessem a Bíblia, tá certo? Eventualmente, tinha momentos que nós líamos juntos, mas geralmente eles liam nos momentos deles, porque tinham que ir para a escola, né? Eu tinha o trabalho, então não era muito fácil, mas de vez em quando nós orávamos, aliás, líamos a Bíblia juntos. Eventualmente, quando tínhamos alguma reunião, um culto doméstico. E sobre a questão de oração, a oração, eles também tinham a sua oração com o Senhor, e tinha momentos que nós orávamos juntos. Mas o mais importante na educação dos nossos filhos não é nós falarmos, é o modelo que eles veem em nós. Eles têm que ver que no nosso viver, nós lemos a Bíblia e nós oramos, que isso faz parte da nossa comunhão com Deus. Eles, ao verem isso, e nós, então, ao falarmos para eles, a coisa fica muito mais fácil, né? Por exemplo, até essa questão dos meus netos, né? Todo dia de manhã eu estou aqui sentado à minha mesa, depois eu fico ajoelhado num dos cantos para orar. Então, os meus netinhos, eles vinham, eles olhavam, chegava perto e olhava. Depois a gente perguntava, o que o vovô estava fazendo hoje de manhã? Estava lendo a Bíblia e orando. Está vendo? É importante nós sermos modelos, né? Então, para os meus filhos, a questão foi ser modelo. Não somente falar, nós falamos e somos o modelo. Amém. Muito bom, muito bom. Agora sim, então, vamos ver algumas questões sobre correção e disciplina. Se não se deve corrigir com vara a partir de 12 anos, como trabalhar a desobediência e rebeldia? Eu vou falar também outras 2 perguntas relacionadas desde já. Que fazer para mudar a situação quando não se exortou o filho na fase de criança, como, por exemplo, o irmão Esdras falou na conferência para os pais recentemente. E é normal que os filhos sejam um pouco desobedientes? Com essa última pergunta, não só os filhos ficam um pouco desobedientes, nós também ficamos um pouco desobedientes para com o Senhor. Então, isso aqui faz parte da natureza humana, né? Desobediência, isso aqui é algo que se manifesta muitas vezes em nossas vidas, tá bom? Então, é normal que eles tenham, mas à medida que o tempo passa, eles vão ficando cada vez mais obedientes. Para responder essa pergunta sobre a correção e disciplina, nós precisamos ir para Hebreus capítulo 12, versículo 9, que diz: além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Eu gostaria que todos prestassem atenção, diz assim: tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Então, a correção não é só uma questão de vara ou disciplina. A correção existe se o respeito, primeiramente, está ali. Se seus filhos não lhe respeitam,
por mais que você discipline ou bata, não vai dar efeito. Por quê? Porque eles não respeitam você. A primeira coisa é ganhar. Nós precisamos fazer com que eles nos respeitem. E quando eles vão nos respeitar? Quando eles olharem que em nós há amor, eles verem que em nós há justiça, quando eles perceberem que nós nos preocupamos com eles, que nós os amamos, que nós somos importantes para eles, daí eles vão dizer: esses são meus pais. Não pode acontecer com que uma situação em que os nossos filhos não nos respeitam. Daí, quando pergunta quem são eles? São dois velhos que estão aí, que me incomodam o dia inteiro. Não é isso. Então, eu diria, primeira coisa é ganhar o respeito. E aí entra nossa função como pais. Se nós funcionamos como pais de verdade, os filhos passarão a nos respeitar. E quando os filhos passam a nos respeitar, a disciplina pode ser de várias maneiras. Muitas vezes, quando os filhos respeitam os pais, basta o pai falar assim: eu estou muito triste com o que você fez. Isso é suficiente para o filho se arrepender. Daí você pergunta: por que você se arrependeu? Porque meu pai ficou triste. Eu não consigo ver meu pai triste, ele é meu pai. Está vendo? Porque existe o respeito. Quando o respeito está presente, a disciplina pode ter as mais diversas faces ou maneiras e vai surtir efeito. Amém. Muito bom. O próximo item é como levar os filhos a desfrutar o Senhor. Tem também algumas perguntas, eu vou ler todas. Como ajudar minha filha a desfrutar mais o Senhor? Ela está no início da adolescência. Outra pergunta é: como posso ajudar meu filho a ser reavivado? Ele sempre foi um adolescente tão ativo. O que fazer quando um filho adolescente deixa de se reunir? Como fazer para voltar a atenção dos adolescentes para o Senhor? O que fazer quando um filho frustrado porque acha que Deus não responde às suas orações se afasta de Deus? Bom, primeira coisa é nós desfrutarmos do Senhor. Se eu tenho o desfrute do Senhor e meus filhos veem que eu tenho desfrute do Senhor, quando eu falo com meus filhos a respeito do Senhor, eu transmito algo vivo, algo de alegria, e que faz com que meus filhos tenham desejo de buscar o Senhor. Mas se eu não desfruto o Senhor, eu não apresento o Senhor de uma maneira viva, o que eu apresento para ele é uma coisa que ele já sabe, não, isso não chama a atenção dele. Eu me lembro muito bem de uma vez me contaram uma história de um menino que vendia pastéis no trem. Ele então trazia, né, uma cesta, mas ele não saía assim: oh, pastel, olha o pastel. Não, ele primeiramente sentava ali numa dos assentos lá do trem, e claro que tinha aquele cheirinho bom, né? Então ele abria e pegava um e comia, dizia e falava para a pessoa do lado: minha avó que fez. Ó, uma delícia, ninguém faz pastel como o da minha avó. Daí a pessoa do lado, olha, tá vendendo? Me dá um também. Daí outros, é bom mesmo. Daí todo mundo começava a comprar. Então, primeiro eu tenho que desfrutar.
Quando eu desfruto, seja a palavra, desfruto a palavra, diz, olha que coisa maravilhosa, eu toco de uma maneira viva, eu aplico isso na vida dele, e ele começa, então, a experimentar isso, ele vai ter o desejo também de dizer assim, eu quero conhecer a Bíblia assim, eu quero desfrutar da Bíblia assim. Tá certo? Então, é o seguinte, olha só, quando a gente desfruta a Bíblia e a gente fala de leitura da Bíblia com os outros, cria nos outros o desejo de ler a Bíblia. Entende o que eu quero dizer? É porque se eu desfruto, eu trago uma realidade. Eu não posso dar para o meu filho aquilo que eu não tenho. Eu primeiro preciso desfrutar. E no meu viver, por exemplo, aqui, parece que Deus não responde a oração. Daí fica frustrado. Por que fica frustrado? Porque ele não viu algum exemplo. Muitas vezes, nós oramos e a resposta de Deus é o silêncio. Ou Deus não atendeu o nosso pedido. Mas como nós levamos nossos filhos a orar, nós explicamos para eles que o Senhor é que sabe das coisas, que o Senhor sabe o que é melhor para nós, que se Ele não deu, é porque isso não é o melhor para nós. E nós explicando para os nossos filhos, eles também, ao terem a mesma experiência, eles não vão culpar Deus. Então, eles culpam a Deus porque eles não viram em nós um modelo, ou eles viram em nós o mesmo modelo. Eles nos viram desistindo de orar, ou nós temos a atitude de que Deus não responde a oração mesmo. Compreendem? Então, nós precisamos dar o exemplo. Essa é a ênfase. Amém, amém. É verdade, muitas vezes o Senhor nos diz não, nós entendemos o não do Senhor, mas nem sempre nós damos testemunho disso. Em casa mesmo, para os filhos, né? O Senhor responde a nossa oração dizendo não, ou ainda não, ou espera, mas nem sempre nós falamos isso para os filhos e não os levamos a ver que há momentos que o Senhor diz não, e isso não é motivo de frustração. É como o Miguel falou, Deus é o nosso Pai que nos disciplina e nós nos submetemos a Ele. O próximo assunto é algumas coisas relacionadas aos tempos de hoje. Nós temos falado muito acerca da volta do Senhor. A última conferência de adolescentes foi sobre esse assunto. Nós vimos depois na conferência internacional a 1ª e 2ª Tessalonicenses, que é o que nós estamos vendo até agora. Temos falado muito a respeito desses tempos finais. Então, algumas perguntas relacionadas a esse assunto são: como ensinar os filhos a viver nos caminhos do Senhor nos tempos de hoje? Uma dica de como conduzir os filhos a ser vencedores. Como ter adolescentes cheios do poder do Espírito. E uma pergunta bastante específica: como ter novos João Ferreira de Almeida e Mary Jones, que foram aqueles... João Ferreira foi o que traduziu a Bíblia para o português, e Mary Jones foi aquela que inspirou a Sociedade Bíblica, primeira Sociedade Bíblica inglesa e depois todas as outras sociedades bíblicas em vários países. Então, nos tempos de hoje, Miguel, com a possibilidade de a volta do Senhor, sem dúvida, não só voltar na nossa geração, né, quando nós ainda estivermos aqui, mas sem dúvida na geração dos filhos adolescentes. Como conduzi-los a ser vencedores? Eu novamente quero enfatizar a importância de nós sermos modelo, nós sermos padrão. Se hoje nós temos um viver que manifesta que nós cremos que o Senhor irá voltar, que isso faz parte dos nossos planos, que isso faz parte do nosso viver, do nosso planejamento, a volta do Senhor, então nossos filhos verão isso e nós, então, os influenciaremos. Nós precisamos ajudá-los. Muitas vezes o adolescente, as crianças, eles não sabem em que direção tomar.
Até hoje, né, muitos telefonam para mim, apresentam um determinado problema, daí eu passo a ter comunhão com eles, eles apresentam um problema, eu apresento o seguinte, eu digo assim, olha só, essa questão, você hoje está tendo esse problema, você está orando dessa maneira, mas você está orando numa direção errada. Você tem que ver como o Senhor vê. Você tem que ter a oração nessa direção. Por exemplo, então, estou ajudando esse adolescente, esse jovem, na sua experiência com o Senhor. E ele, então, ao orar nessa direção que nós damos, ele, então, passa a ter as experiências com o Senhor, certo? Nós temos que semear nos nossos filhos, né, essa questão do viver. O viver é algo que nós semeamos no dia a dia. E como é que nós vamos conduzi-los a serem vencedores? Que a gente possa simplesmente falar, siga meus passos. Não é? Seja meu imitador. Não foi isso que Paulo falou? Se o meu viver é de imitar a Paulo, porque Paulo imita o Senhor, eu sei que eu serei um vencedor, certo? Porque eu busco. A palavra profética dessas últimas semanas tem nos ajudado demais, mostrando que é possível nós sermos vencedores. Então, a grande pergunta é, você pode ou não falar a seus filhos, seja meu imitador e você será um vencedor. Se você não pode, então você busque o Senhor, ganhe algo para dar para os seus filhos. Você deve ser o modelo. Você deve estar pensando, puxa, Miguel, hoje você está pegando pesado, hein? Eu estou pegando pesado mesmo, porque isso aqui é o que a palavra de Deus mostra. Nossa função como pais é ser modelos, guiá-los a serem vencedores, cheios do Espírito. Como eu vou querer que meu filho seja cheio do Espírito se eu não sou cheio do Espírito? Se eu não uso o meu Espírito? Não é verdade? Como eu quero que meus filhos amem a Bíblia se eu não amo a Bíblia? Quando eu pego uma passagem da Bíblia, olha, filho, olha o que a Bíblia diz aqui, não é maravilhoso? Daí o filho, puxa, meu pai gosta da Bíblia mesmo, hein? Ama os versículos. Ele tem muita alegria com Deus. Eu antigamente, né? Graças a Deus, agora já estou quase assim, meio aposentado, mas antigamente eu cuidava das empresas da família e ainda cuidava das coisas da casa de Deus. Chegava no final do expediente, eu estava exausto. Mas aqui a minha esposa, meus filhos, todos sabiam. Papai está cansado, mas é só ele ir para a reunião e começar a ter comunhão com os irmãos que ele se enche de vida. Eles viram isso. Os irmãos compreendem? Não é uma questão de nós ensinarmos, é uma questão de nós guiarmos, porque nós estamos caminhando, andando nesse mesmo caminho e nós somos o modelo. Muito bom. Como você falou, você está pegando pesado, mas esses são os tempos para isso, né? O Senhor tem falado conosco para nos alertar a todos nós, inclusive como pais. Graças ao Senhor. Com relação a esses tempos, embora para nós esteja claro que os tempos são os tempos finais, a volta do Senhor está cada vez mais próxima. No aspecto secular, nós estamos enfrentando uma dificuldade grande, que são o excesso de meios de comunicação, celular, internet, jogos. Então nós temos aqui várias perguntas relacionadas a essa questão, o uso das redes sociais, o uso dos jogos, dos aparelhos, dos eletrônicos. Então, o que fazer quando o seu filho de 16 anos joga muito Free Fire? Qual disciplina aplicar? Games, principalmente para os meninos,
como ajudá-los a vencer esse vício, como lidar com o adolescente quanto ao uso excessivo do celular. Como os pais podem ajudar os filhos a desfrutar o Senhor em meio a apelos da internet e jogos. E como conduzir os filhos à presença do Senhor se o celular toma todo o tempo. Essa resposta também está ligada às demais. Por que os filhos ficam muito tempo na internet, no celular? Porque ele encontra algo que ele acha bom, algo que o atrai, tá certo? Ele, quando mergulha naquilo, esquece das outras coisas, ele fica viciado naquilo. Agora, a minha pergunta é, adianta proibir simplesmente? Adianta falar para ele, não, eu faço outra coisa? Nós temos que dar a ele algo melhor. Ele possui necessidades, certo? Mas a maior necessidade que ele possui, na verdade, é a necessidade espiritual. E essa é a visão que nós devemos ter. A questão é, nós precisamos oferecer-lhe algo melhor. Daí ele vai abandonar isso, que hoje toma o tempo dele. Ele vai ver que isso lhe faz mal. Eu me lembro uma vez que me contaram a história de uma menininha, era uma bebezinha assim, né? Bem pequena, ela estava, não sei como, ela estava com uma faca afiadíssima na mão, brincando assim, e podia a qualquer momento se cortar. Daí, a mãe ficou desesperada, ia correr para o lado dela, daí eles falaram, não corra, porque é perigoso ela querer fugir com a faca na mão, correndo, e ela cair em cima, tropeçar e cair em cima da faca. Daí, o que fizeram? Daí, pegaram um pedaço de bolo que ela gostava, e disseram aqui, vem cá, vem cá, vem cá, vem pegar o bolo. Aí, essa menininha jogou fora a faca e foi pegar o bolo. Então, as suas mãos pegaram algo melhor. O que nós temos para dar para os nossos filhos? Nossos filhos hoje, muitas vezes, se nós não os educamos, não os levamos no caminho da vida a desfrutar e conhecer o Senhor, o único prazer que ele conhece é o prazer dos jogos. Ele não conhece o prazer do Senhor, aí não adianta. Mas no dia que ele conhecer o prazer do Senhor, ele vai jogar, não vai querer mais os jogos. Não é assim? Nós vimos já essa história do Evangelho. Pessoas que amavam o pecado, viciados no pecado, um dia, quando tocaram o amor de Deus, deixaram essa vida de pecados. Não porque foi proibido, porque eles encontraram o Senhor, que é muito melhor. Esse é o princípio que deve estar por trás disso. Temos que dar algo melhor para os nossos filhos. Olha, nessa época de pandemia, se criou muitas oportunidades para se criarem laços dentro da família. Reuniões domésticas, cultos domésticos, momentos de pais conversarem com os filhos. Fazer com que os filhos pudessem, então, ter uma nova experiência, a alegria do convívio humano, que é muito melhor que o convívio com aparelhos. Mas se nós jogamos fora esse tempo, essa oportunidade, vamos pedir ao Senhor que nos dê de novo a oportunidade. Compreende? Esse é o caminho. Amém. Uma coisa que me impressionou bastante na palavra de hoje foi justamente essa profecia de Malaquias que fala primeiro para os pais. Os pais devem converter o coração primeiro. E aí os filhos é que vão converter depois. E eu sinto que essa é realmente uma palavra para nós, pais, para que nós convertamos o nosso coração aos filhos e até mesmo mudemos o nosso estilo de vida, mudemos o nosso desfrute com o Senhor, aumentemos o nosso desfrute com o Senhor para inspirar os filhos a ter o mesmo desfrute e ter a mesma
alegria. Se nós demonstrarmos como nós somos felizes no Senhor, isso vai inspirar os filhos a querer a mesma coisa, especialmente numa época, né, que nós estamos vivendo, em que há tantas coisas tão fáceis para fazer para conseguir alguma alegria, alguma satisfação passageiro, né? Alegria passageira, satisfação passageira, tudo isso, mas graças ao Senhor nós temos uma fonte de gozo e alegria que é o próprio Senhor, né? O próximo assunto, nós temos mais dois. O próximo assunto é sobre saúde física, mental e emocional. Então, você acha que a saúde física e mental possa contribuir diretamente com a vida espiritual? O que devo fazer para ajudar minha filha a controlar o nervosismo e a ansiedade? E uma pergunta que veio de algum país de língua espanhola, que fala que minha filha tem 10 anos e em qualquer briga com o seu irmão de 12, ela diz que quer morrer. Então isso está bastante relacionado com o momento que nós estamos vivendo também, né? Por causa do isolamento social e tudo mais, as emoções estão de alguma maneira abaladas e essas questões vêm à tona. Miguel, o que você diria sobre essa questão? Nós somos um ser tripartido, corpo, alma e espírito. Então, a saúde física, mental, tem relacionamento com a vida espiritual. Eu vou dar um pequeno exemplo. Quando eu não digo que você, mas eu conheço muita gente que quando está com fome e a comida não está pronta, fica de mau humor. Quando está com fome, fica desesperado. Tá certo? Ou pessoas que, quando estão nervosas, passam a ter fome. Não é? Ou por causa isso, daí fica por causa de uma situação, fica de mau humor, e quando fica de mau humor, fica na carne. Então, nós podemos ver, nós somos um ser tripartido, e essas partes se relacionam. Nós não temos como dividir. Nós temos que cuidar do corpo, alma e espírito. Mas é claro que a parte espiritual é fundamental. Por quê? Porque se nós estivermos no espírito e permitirmos que o espírito sature a nossa alma, isso vai influenciar as nossas atitudes e mesmo a nossa expressão e as atitudes com o nosso corpo. Por exemplo, você está bravo, uma coisa, seus movimentos são bruscos, você joga as coisas, tá certo? Isso é a carne se manifestando. Mas daí você rejeita essa situação, você exercita o espírito. Daí você volta para o espírito, e quando você volta para o espírito, o seu semblante muda, suas atitudes, a expressão do seu corpo muda. Então, nós podemos ver que realmente existe um relacionamento. Ansiedade, né? Nervosismo, ansiedade. Quem não fica ansioso? Todo ser humano fica ansioso. O Senhor, lá em Mateus, né, fala, né, não andeis ansiosos. Por quê? Porque ele sabe que o homem é ansioso. Mas acontece o seguinte, o que a gente faz com a ansiedade? Esse é o problema. Eu não posso impedir que a ansiedade venha, mas eu posso, uma vez vindo a ansiedade, eu posso saber o que eu vou fazer com a ansiedade, né? A palavra diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, para a questão de nervosismo, ansiedade, o caminho é nós nos voltarmos ao Espírito e nós tocarmos ao Senhor. Daí nos enchemos de fé, amor e esperança. Está certo? Esse é o caminho. Agora, por exemplo, essa questão da filha, brigar com o filho, os pais precisam chegar e conversar com eles e explicar algumas coisas, não é? Fazer com que aprendam lições e, se necessário, discipliná-los, falar para o maior, cuidado, né? Não trate assim. Mas muitas vezes é o menor que prejudica o maior, né? Muitas vezes isso ocorre. Daí os pais têm que fazer a intervenção com amor e com justiça.
tem que aconselhar, tá certo? Tem que levá-los a orar, ensiná-los. Muito bem. Esse agora será o nosso último assunto, a última pergunta. É sobre relacionamento, namoro. Quando um namoro é fora dos padrões cristãos, como proceder? Bom, a questão é a seguinte: como os pais devem proceder? Os pais devem estabelecer, mostrar aos filhos ou filhas o padrão da palavra e falar o seguinte: se você escolher fora desses padrões, você estará trazendo sofrimento e maldição para si. Mas se você escolher nos padrões da palavra, você trará bênção para si. Nós devemos ver que isso é uma questão da nossa escolha. Mas hoje nós vemos muitos pais com pensamentos iguais aos pensamentos do mundo. Principalmente mães, em que encorajam, incentivam os filhos a namorarem desde criança, a falarem sobre namoro, a namorarem desde criança, seguindo os padrões do mundo. Se os pais incentivam padrões de comportamento do mundo na infância, não vá reclamar na adolescência, porque os próprios pais semearam. Por isso que nós estamos falando forte com os pais. Os pais devem se arrepender e devem mostrar os padrões do Senhor e saber, assim como ali em final de Deuteronômio, a morte e a vida, a bênção e a maldição. O que você vai escolher? Né? Você vai querer agradar o Senhor ou agradar a Satanás? Que o Senhor dê sabedoria aos pais para conduzir os seus filhos. Amém.